Olá, nosso grupo irá abordar o transtorno bipolar. É importante aqui entender que todos podemos ter episódios de oscilação de humor de vez em quando, diferente do transtorno. No transtorno bipolar, que é um distúrbio psiquiátrico complexo, ele é marcado pela alternância entre episódios de depressão e de euforia, podendo ser classificado em dois tipos, o tipo 1 ou o tipo 2. No tipo 1, é caracterizado pela ocorrência de um ou mais episódios maníacos ou episódios mistos. Já o tipo 2 é marcado pela ocorrência de um ou mais episódios depressivos maiores, acompanhados por pelo menos um episódio hipomaníaco. A incidência do transtorno bipolar é difícil de estimar, porque muitas vezes os quadros mais leves passam despercebidos, mas é relatada uma prevalência inferior a 1%, sendo igualmente distribuído entre ambos os sexos. A idade de acometimento pode ser a partir dos 5 ou 6 anos de idade, e outro ponto interessante é que o transtorno bipolar é mais comum em indivíduos divorciados ou solteiros. E como esse transtorno pode se desenvolver? Bem, ainda não há uma resposta exata para isto, mas as hipóteses é de que hajam fatores biológicos, fatores genéticos e fatores psicossociais envolvidos na fisiopatologia da doença. O diagnóstico do transtorno bipolar é clínico e baseado no levantamento da história e no relato dos sintomas. Em geral, leva mais de 10 anos para ser concluído, porque os sinais podem ser confundidos com as doenças como esquizofrenia, síndrome do pânico e distúrbios de ansiedade. Daí a importância de estabelecer o diagnóstico diferencial antes de propor qualquer medida terapêutica. Um importante diagnóstico diferencial é o transtorno depressivo maior. A maior parte dos pacientes bipolares, quando apresentam alguma alteração de humor, vão se apresentar com depressão. Por isso, é importante sempre perguntar ao paciente se ele já teve algum episódio prévio de mania. Importante também saber o histórico de abuso de substâncias ou em jogos de apostas e averiguar o histórico familiar do paciente, incluindo tentativa de suicídio. O quadro clínico do paciente é subdividido em mania, hipomania e depressão. Na mania, o paciente terá uma alegria ou raiva patológica, dificuldade de controle dos impulsos, como gastos excessivos de dinheiro, visto na imagem ao lado, autoconfiança e autoestima elevada, diminuição da necessidade do sono. Na hipomania, os sintomas são semelhantes à mania, porém é um quadro mais leve, que costuma ser menos intenso e tem uma menor duração. O quadro clínico de um paciente com transtorno bipolar cursando com sintomas de depressão se caracteriza por um interesse e prazer diminuído de realizar a maioria das atividades. Além disso, ele pode cursar por distúrbio de sono, alterações de peso, culpa excessiva, dificuldade de concentração, ideias suicidas, baixa autoestima, alteração de libido, falta de motivação e apatia. Apesar do transtorno bipolar não ter cura, ele pode ser controlado através de tratamento. De início, mencionamos o uso de fármacos que, a depender do tipo, gravidade e evolução, podemos usar os antipsicóticos, anticonvulsivantes, ansiolíticos e estabilizadores do humor, em especial o lítio, útil para reverter quadros agudos de euforia e evitar a recorrência das crises. Sua associação com antidepressivos e anticonvulsivantes tem demonstrado maior eficácia na prevenção de recaídas. Importante falar da psicoterapia, que dá suporte no enfrentamento das dificuldades impostas pela própria condição da doença, na prevenção da recorrência de crises e na adesão do tratamento medicamentoso mantido ao longo da vida. A eletroconvulsoterapia também é utilizada sobretudo em mulheres grávidas, tanto no controle da depressão quanto nos quadros de manias. E por fim mencionamos as modificações no estilo de vida. Deve-se interromper o uso de psicoativos como cafeína, álcool, cocaína e anfetaminas, adotar bons hábitos alimentares, reduzir estresse e promover a higiene do sono. Por fim, trouxemos alguns casos de famosos que trouxeram à tona a temática do transtorno bipolar, como a eterna Rita Lee ao afirmar: tive a vida inteira essa situação de oscilar entre euforia e depressão. Outro exemplo é a cantora internacional Demi Lovato, quando afirmou: havia momentos que eu era tão maníaca que estava escrevendo 7 músicas em uma noite e ficaria acordada até as 5h30 da manhã. A também cantora Selena Gomez, por sua vez, foi diagnosticada com transtorno bipolar após vários anos sofrendo com ansiedade e depressão, quando foi internada com uma crise emocional. Com isso, vemos a importância da discussão acerca desse assunto. Então esse foi o nosso trabalho, esperamos que todos tenham gostado. Muito obrigado.